gravando aqui, tá bom? Porque aí a gente disponibiliza para os outros pais que, de repente, não conseguirem participar, não conseguirem entrar aqui hoje, tá bom? Essa reunião, então, surgiu de uma conversa, de uma preocupação da professora relatando comigo, né, de algumas situações, de dúvidas de alguns pais, né, às vezes da questão das crianças, da participação nas aulas, não só da Fabiana, quanto da Daiane e do Neto também, tá? Então, e eu, como já conheço bem essa turminha, né, conheço bem eles, falei, vamos sentar e vamos conversar com os pais, né, porque a gente precisa alinhar as situações para que realmente a gente tenha aí o menor prejuízo possível de aprendizagem, né? Tendo em vista ainda essa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Então, por esse motivo, nós nos preocupamos, né? E tem alguém solicitando para entrar, Cris? É o pai da Lorena, será? Acho que eu vou aceitar aqui, deve ser o pai. Tá como Lorena, Lorena Leite. Eu aceitei aqui, tá? Mas sumiu aqui. Bom, vamos lá. Então, assim, em primeiro lugar, eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, tá bom? Para as mamães que estão chegando agora, eu pedi assim, para realmente vocês, primeiro eu vou falar um pouco, tá, gente? Não vai ser tão rapidinho, mas é importante que eu preciso falar para vocês, tá bom? Tendo em vista que essa turma está crescendo e a cada ano que passa a responsabilidade também aumenta, as situações também aumentam, né? Então, são situações que novas, às vezes, para vocês, para eles, e assim, tendo em vista que a gente precisa colocar também em prática toda a proposta pedagógica da escola, o método que a escola usa de ensino, tá bom? Então, por isso, eu acho importante a gente fazer esses esclarecimentos agora, né? Então, assim, eu quero que vocês saibam que isso que eu vou, nessa reunião, não é para ficar, tipo assim, porque eu falei alguma coisa, tá querendo falar dar indireta para mim? Não é nesse sentido, tá bom? Não é nesse sentido, é realmente no sentido de orientar vocês, de ajudar vocês nesse processo, nesse momento aí difícil que também a gente está vivendo, mas não deixando perder a questão de que nós precisamos caminhar, que as crianças precisam evoluir, né? Quem que entrou aqui? A Paula está entrando. Só um minutinho, gente. É a tia da Lorena que entrou. Tá bom. Que ela está ficando lá, a irmã do Adalto, tá a bom. Isabel. Tá, eu vou... Ela consegue fechar o áudio? Como que ela chama? Isabel. Isabel. Já fechou. É só para não ter eco, para não interromper, tá bom? Depois vocês abrem para vocês falarem, ok? Acho que agora tá todo mundo quase aqui. A Paula tá chegando. Elisa. Falta a Adriana, a Patrícia e a Bruna que não vem. Tá bom. Ok, eu vou ficar meio atenta aqui para ver se elas pedem para entrar depois, tá bom? A Adriana, eu encontrei com ela não ia entrar, parece, viu, a Adriana? Tá bom. Oi, Paula. A Paula acho que quis falar alguma coisa. Tá no caminho para casa, né, Paula? Sem problemas. Não tem problema não, Paula. Tá. Você vai ouvindo aí, tá bom? Só deixa seu áudio fechado, por favor. Não, sim. Uhum. Obrigada. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Vamos lá, gente. Espera aí. Por que eu não estou conseguindo? Aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui do lado. Aqui. Bom, vamos lá.
eu queria ler dois versículos bíblicos que falam a respeito de aliança, que falam a respeito daquilo que nós acreditamos enquanto família e escola caminharem juntas, tá bom? Então, assim, eu coloquei aqui, embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim, a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor que tem compaixão de você. O outro versículo diz assim, ó, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso, ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. Por que eu trouxe esses dois textos aí, né? Porque nós precisamos realmente, nesse tempo, né, pessoal, nós precisamos muito dessa convicção de que nós temos um Deus que não nos abandona, nós temos um Deus que não está nesse momento, nunca estará, né? Não só nesse momento, mas nunca estará para nos destruir, né? Pelo contrário, nós temos um Deus acima de nós que tem uma aliança conosco, né? E tem também promessas de vida para nós. Então, se nós temos um Deus que é misericordioso, um Deus que não abandona, um Deus que não se esquece de nós, não se esquece da aliança que ele fez conosco, né? Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Precisamos, nesse momento difícil, ter esse coração que realmente confia de que Deus está conosco, de que ele está no controle de todas as coisas. Né? Isso é o que precisa estar no nosso coração. Nós vamos trazer à nossa memória isso todos os dias. A Bíblia diz que é preciso que a gente traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos ter essa esperança no nosso coração, de que estamos vivendo, sim, um tempo muito difícil, porém, um tempo que vai ter fim. Né? Existe uma promessa de Deus. Né? Aqui está falando, ele não destruirá, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com o juramento fez com seus antepassados. Ou seja, isso precisa ser renovado nos nossos corações todos os dias, tá? É isso que nós pensamos e acreditamos. Bom, vamos lá, dando sequência. Essa reunião, qual que é o propósito dela? Então, eu coloquei aí, ó. Família e escola. Família e semente do futuro. Vocês e nós. O que nós precisamos nesse momento viver? Nós precisamos de um alinhamento de pensamentos e ações. E aí vocês vão entender no decorrer da reunião por que esse alinhamento de pensamentos e ações que nós vamos conversar hoje, tá? Nós precisamos relembrar o propósito e a missão dessas duas instituições. Que instituições? Família e escola. Cada uma delas tem propósito e missão diferentes, ok? Acho que todo mundo aqui tem essa concepção, tem esse entendimento de que a família tem um propósito e uma missão de vida. A escola tem o seu propósito e tem a sua missão de vida, né? Precisamos também reorganizar as práticas escolares no atual cenário mundial que nós estamos vivendo. Nós precisamos reorganizar. Nós estamos fazendo isso desde o ano passado. Então, esse ano, 2021, já começamos aí com esse desafio novamente. E assim, gente, nós não podemos parar, nós não podemos sentar e chorar. Não, eu preciso me levantar, eu preciso organizar a minha vida, a minha mente, os meus pensamentos e seguir em frente. Nós não podemos retroceder, né? Não podemos parar diante da situação. Aí vocês podem falar para mim, nossa, Vanessa, mas você está falando isso, aí você não deve ter nenhuma situação difícil, né? Tenho, gente, tenho sim. Ontem eu conversava com uma mãe, né? A realidade que vocês estão vivendo em casa, eu também vivo, eu tenho 2 filhos adolescentes, que também não é uma fase nada fácil de lidar, né? O de vocês ainda é pequeno,
Acho que aqui ninguém tem filho adolescente. Não, a Cris, né? A Cris já passou, né? Com uma filha aí na fase da adolescência, sabe o que é isso? Uma fase muito difícil. E numa pandemia, gente, eu acho que é 3 vezes pior, não sei, né? Não tive filho fora dessa época, nessa fase de adolescente. Mas, gente, realmente não está fácil. Eu sei que não está, porque eu também vivo essa realidade dentro da minha casa, né? De ter que acordar filho cedo, de não querer muitas vezes acordar, levantar, porque está com sono, porque isso, porque aquilo, porque é chato ficar na frente do computador, porque é cansativo. Tudo isso, gente, eu sei por experiência própria. Então, posso falar para vocês que eu sei que não está fácil, tá bom? Então, assim, o que a gente quer nesse momento? Sensibilização. Nós precisamos nos sensibilizar. Vocês, eu sei que vocês estão aí desse lado, que está difícil, porém, vocês também precisam, nesse momento, também olhar para o lado da escola e entender que a escola também está fazendo aquilo que está no alcance e na medida do possível está fazendo tudo que nós podemos fazer nesse momento. Ah, então, mas poderia ser mais maleável, poderia fazer mais isso, mais aquilo. Nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Hoje nós vamos conversar, tendo em vista até, porque assim, alguns feedbacks que eu tive, né, eu mandei um vídeo para vocês há um tempo atrás, eu não sei quantos assistiram, quantos viram. Eu sei que às vezes é chato, sabe, gente? Eu sei que é chato parar, ficar vendo o vídeo, ficar escutando as coisas, porém é necessário. E aí, assim, realmente fica difícil quando a gente já vê, já percebe uma resistência, muitas vezes, da família em ouvir também aquilo que nós precisamos comunicar para vocês. Então, isso fica difícil. E aí, assim, como que a gente tem uma evolução? Como que nós conseguimos avançar diante desse cenário? A gente não consegue. Se a gente não conseguir se comunicar, estabelecer um diálogo claro, objetivo, nós não vamos conseguir sair do lugar, não é verdade? Então, isso é para tudo na nossa vida, em todas as áreas, né? Então, nós precisamos desse momento aqui, dessa sensibilização. Vocês, sim, sendo respeitados, sendo entendidos, sendo analisado o lado de vocês, porém, o lado da escola também precisa ser considerado, tá? Porque assim como eu coloquei ali, ó, o propósito e a missão da família é um, o propósito e a missão da escola é outro. Então, assim, a escola, ela também tem a sua demanda e ela também tem as suas responsabilidades, assim como a família tem, né? Então, por isso que a gente precisa alinhar isso tudo hoje, tá bom? E por que também dessa reunião? Para a gente se fortalecer, gente. Em aliança, nós nos fortalecemos. Pensando, buscando solucionar os problemas, buscando se posicionar, falar, olha, assim, desse jeito, Vanessa, está acontecendo essa situação, eu não estou conseguindo administrar. Gente, eu preciso que vocês falem, porque se vocês realmente não comunicarem para mim, eu não tenho como saber. Eu não tenho como acompanhar todas as aulas online das professoras, eu tenho tentado, de alguma maneira, olhar, entrar, participar, porém, a nossa demanda aqui de trabalho também, ela é grande, não estou justificando, mas assim, eu quero que vocês entendam que assim, a gente está já fazendo adaptações para poder atender a realidade de vocês também, entendendo também a realidade das famílias nesse momento, tá bom? Então, assim, eu não quero que seja assim, que vocês fiquem, nossa, vai impor um monte de coisa. Não, nós não vamos impor nada. Porém, nós temos a nossa responsabilidade, como eu falei. Nós temos um papel, nós temos uma missão e nós temos tarefas, nós temos que cumprir algumas determinações. E aí, gente, não dá, em algumas situações não dá para negociar, não dá para a gente dar um jeitinho. Aí é o que é a realidade, é o que nós temos que fazer enquanto instituição escola, tá bom? Bom, eu preciso falar um pouquinho com vocês a respeito das do nosso método de ensino, né? Então, assim, nós temos um método de educação,
tá? A nossa abordagem educacional por princípios, ela tem um método próprio, ela tem uma abordagem. E assim, gente, em todo método de educação, ele possui ferramentas de ensino. Essas ferramentas de ensino, elas vão fazer o quê? Elas vão refletir a filosofia dessa metodologia, desse método. E nós, enquanto escola, né, enquanto uma escola cristã confessional, dentro de uma abordagem educacional por princípios, nós temos essa filosofia, uma filosofia que é cristã de educação, tá? O que dentro nessa nossa abordagem, essas ferramentas que nós usamos, elas vão evidenciar na prática essa filosofia cristã de ensino. Tá? Então, isso são coisas que vocês precisam saber, enquanto pais de alunos já de um 4º ano, tá? Porque a cada ano que passa, como eu falei, vai sempre aumentando o grau de responsabilidade, o grau de comprometimento, realmente de desenvolvimento, né, de conteúdos. Então, assim, as crianças precisam entender que elas estão crescendo, né? Que não dá para ser do jeito que ela quer, tudo do jeito que eu quero. Não dá. Enquanto aluno, estudante, todo mundo tem a sua função, né? Estudante tem as suas funções, as suas tarefas, assim como o professor também tem a dele, a escola, enfim, assim por diante, tá? Então, assim, dentro da nossa abordagem, o que o educador faz, né? Eu coloquei aí, ó, ele respeita a formação natural da estrutura cognitiva do aluno. Esse é o nosso educador, esse é o nosso professor. Ele sabe que cada criança tenha uma estrutura cognitiva, que cada aluno tem o seu tempo de maturidade, o seu tempo de desenvolvimento, e tudo isso é respeitado dentro da escola. A gente costuma dizer, isso também faz parte da nossa abordagem, é o quê? Que o nosso professor, ele não ensina simplesmente uma classe, ele ensina o aluno, ele olha para a individualidade de cada criança. Então, os nossos alunos são vistos como o quê? Como seres únicos, criados por Deus. Então, o tempo de cada um deles é respeitado, o desenvolvimento de cada um deles é respeitado, as particularidades, cada situação é respeitada dentro desse processo de ensino e aprendizagem. O nosso educador, o que ele faz? Ele viabiliza os processos da mente para que ela opere por meio da reflexão, da criatividade e da aplicação daquilo que o aluno aprende. Então, assim, não é simplesmente, tá lá numa escola cristã que tem não sei o quê, mas o quê? Gente, é muito profundo o conhecimento, é muito profundo aquilo que a escola oferece e oportuniza para as crianças, para os nossos alunos, tá bom? Então, vocês precisam saber disso. Eu acho assim que isso até é uma realidade que a escola Semente do Futuro precisa, e já estou nessa linha de pensamento de que realmente nós precisamos comunicar mais toda a nossa proposta pedagógica, toda a nossa metodologia de ensino. E é isso que nós vamos fazer com cada turma dentro de cada realidade, tá bom? Então, vamos lá. Aí eu coloquei rapidinho para vocês, eu vou tentar passar, porque são informações importantes, tá bom? Então tá, eu falei que nós, enquanto escola de AEP, temos ferramentas que evidenciam a nossa filosofia. Gente, isso é muito importante. A palavra ferramenta, dá uma olhada, no latim é uma palavra plural e quer dizer um conjunto de instrumentos de ferro. Se a gente observar aqui, ó, se a gente observar ferramentas mecânicas que a gente usa no nosso dia a dia, em reparos pequenos, né? Por exemplo, chave de fenda, martelo, serrote, o que elas servem? Elas servem para fazer o quê? Inferir, para você ajustar. Ela opera como um sistema de encaixe, né? Todas essas ferramentas, elas têm lá uma determinada estrutura que vai fazer o quê? Que vai fazer com que ela possa operar e ser o quê? Eficaz naquilo para que ela foi criada, tá? Então, assim, e na educação não é diferente,
tá? Dentro do sistema de ensino, né, uma ferramenta de ensino, ela também precisa ser estruturada, muito bem estruturada. Ela tem que estar em total afinidade com a constituição mental do aprendiz, do estudante. Elas precisam operar sobre o intelecto em uma relação similar de encaixe com a mente, para extrair dela melhor desempenho. Ou seja, é a mesma coisa. Vamos pensar, né, numa chave de fenda e num parafuso. O encaixe tem que ser perfeito, porque se esse encaixe não for perfeito, você vai conseguir parafusar aquele parafuso ali? Você vai conseguir operar essa ferramenta? Não vai. A mesma coisa o martelo, a mesma coisa um serrote, a mesma coisa uma chave uma outra chave inglesa, enfim, tantas outras ferramentas que nós temos. Tá? Então, isso, dentro da nossa realidade educacional, também é dessa forma que acontece, tá? Então, quando a gente fala assim, né, que o uso das ferramentas, olha só, ele, de um método de educação, reflete a sua filosofia, é porque a forma de ensinar vai sofrer o quê? Variações, conforme a visão a respeito dessas situações aqui. Então, por exemplo, a nossa visão de ser humano, ela é específica. Dentro de uma escola de abordagem educacional por princípios, de uma filosofia cristã, nós vemos o ser humano de uma forma, a criança de uma forma, a sociedade de uma forma, e o nosso alvo de educação também é único. Então, assim, por isso é importante vocês saberem de tudo isso, tá? Bom, e aí eu coloquei aí, ó, a visão do ser humano considerada apenas como animais evoluídos terá ferramentas de condicionamento para se obter um adulto adestrado, capaz de realizar tarefas específicas. Essa visão do ser humano é a visão do ser humano secular, uma visão mais humanista, não é a nossa visão. Nós não vemos o ser humano como um ser, como alguém que vai ser adestrado para fazer somente uma coisa. Ou também um outro tipo de adestramento, né? Uso de ferramentas hedonistas. O que é isso? Aquilo que, eu só faço o que eu tenho prazer, só faço o que eu gosto, então o prazer da aprendizagem é só vivenciado em situações em que existam festas, celebrações, não, só na recreação, só nas brincadeiras. Aí é levado para essa forma também. Não é dessa forma que a nossa escola pensa como ensino e vê o ser humano como essa pessoa que também só vai buscar conhecimento para ela se sentir bem, para ela ter prazer, para ela ser bem-sucedida. Não é dessa maneira, né? Porém, né, e é o nosso caso aqui, olha a dimensão que é a nossa visão do homem. Quem é o homem? Quem é o ser humano para a nossa escola? O homem, ele é imago Dei. O que é isso, imago Dei? Criado à imagem de Deus. Tá? Então, se o homem, ele é a imago Dei, se ele é a imagem que foi criado, a imagem de Deus, ele não é simplesmente um animal racional, né? O que a gente vai fazer? As ferramentas de ensino, elas precisam ser ajustadas a uma estrutura completamente diferente dessa que eu falei para vocês anteriormente, né? Então, ou seja, um ser que possui atributos para refletir a imagem do próprio Deus precisa educar-se para operar sobre o mundo e não simplesmente reagir a ele. Então, os nossos alunos, mamãe, papai que está aqui, eles vão ser ensinados, eles vão ser educados dentro da nossa escola para refletir a imagem do próprio Deus. O nosso objetivo maior é educar essas crianças para que elas tenham influência numa sociedade futura e não simplesmente reajam àquilo que vai tocando a vida como está acontecendo com os demais. Não, eles vão saber se posicionar, eles vão saber, sim, para que eles foram criados, tá? Essa é a nossa visão. E aí, gente, dentro da nossa abordagem de educação por princípios, nós temos à disposição do professor 12 ferramentas. Então, tudo isso eu estou falando por quê? Nossa, mas por que você está falando tudo isso agora? Porque, assim, porque precisa começar.
A Escola Semente do Futuro já desenvolveu várias dessas ferramentas em alguns momentos da nossa caminhada aí, da existência da nossa escola. Porém, nós não colocamos ainda todas elas em prática. Nós estamos, a partir de agora, né, estruturando e fazendo com que a escola avance para tudo isso. Por quê? Qual é o nosso principal objetivo? Fazer com que o nosso aluno seja formado, seja um estudante, seja uma pessoa bem-sucedida. Então, para isso, essas ferramentas, elas vão auxiliar o aluno para a vida, não somente para aquisição de conhecimento, não é para isso, tá bom? Então, nós temos aí 12 ferramentas, que são, né, o fichário, estudo de palavras, linha do tempo, constituição de classe, belas artes, produção de textos, oportunidade de serviço, celebração de aprendizagem, leitura de clássicos, estudo de biografias, o memorial e avaliação contínua, né? Então, essas são as 12 ferramentas que a nossa escola utiliza. Cada uma dessas ferramentas, ó, ela é destinada a trabalhar com a estrutura cognitiva do estudante. Que estudante? Aquele que é adestrado? Não, aquele que é visto como criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Olha a visão que nós temos dessa criança, né, de que ela pode sim ir além, de que ela pode sim ser uma pessoa muito bem sucedida, um profissional de sucesso, uma pessoa que vai marcar a geração dela, que vai fazer a diferença em todas as áreas da sociedade. É esse o nosso foco, tá? Aí eu coloquei para vocês esse infográfico que a gente chama. Por que eu estou falando e mostrando tudo isso para vocês? Para vocês terem a dimensão um pouquinho de quão profundo é o nosso trabalho, de quão rico, de quão valioso que é aquilo que os filhos de vocês estão recebendo aqui dentro da escola. Eu acredito que vocês precisam ter essa dimensão, né, de profundidade disso, tá bom? Então, na realidade, o que eu quero falar mais e vou focar um pouquinho mais hoje, né? Porque foi até uma preocupação da Fabiana, minha, com relação à introdução do fichário, né? E aí, se vocês olharem aí, o fichário, isso daí é uma silhueta, né, de um corpo, tá? E isso daí é importante por quê? Porque todo o corpo, deixa eu só achar aqui, onde eu parei. Nós temos esse gráfico aí que vai ajudar a gente visualizar o nome das ferramentas, tá? E o propósito delas na formação do estudante. Então, essa imagem aí. Cada ferramenta, fichário, linha do tempo, produção de texto, ela possui um significado aí em relação ao membro do corpo pela qual está representada, né? Essas setinhas aí, né? Então, nós temos aí, gente, vai cair a reunião, acho que eu vou mandar outro link antes que encerre, tá bom? Tem 1 minuto aqui. Rapidinho.